Bom dia, me chamo Sérgio Rial. Hoje eu tive o privilégio de poder endereçar o mercado em relação ao fato relevante das Americanas que saiu ontem. Eu gostaria de começar essa conversa com você, investidor, debenturista ou credor, um pouco dando explicação adicional ao que foi publicado ontem. A primeira coisa é deixar claro que eu tomei posse juntamente com o CFO André Covre no dia 2 de janeiro, ou seja, em 9 dias, por mais diligentes que tivéssemos sido, não somos capazes de hoje poder atestar os fatos que foram claramente identificados como inconsistências contábeis, e eu pretendo, pelo menos nos próximos minutos, tentar elucidar algumas perguntas, e tenho absoluta convicção de que não serei capaz de responder a todas as perguntas que vocês ainda têm. Isso terá que ser um dia a cada vez. De qualquer forma, dentro de um disclaimer de que tudo que a gente foi capaz de observar carece de uma validação contábil específica por conta dos nossos auditores externos. Isso vai acontecer a partir da decisão que o Conselho tomou ontem da instauração de um comitê independente que terá, entre suas atribuições, a identificação e o entendimento claro de todos esses lançamentos contábeis que parecem e que têm toda a formatação de serem inconsistentes nos últimos anos. Isso não se trata de um tema de 2022 somente, mas sim de vários anos passados. Não sou capaz, nesse momento, de poder dizer a você exatamente quando começou. E eu vou dizer de que a gente está tentando tratar e o porquê do fato relevante. A primeira coisa se dá em relação a entendermos a estrutura de financiamento da empresa. A empresa apresentava um nível de endividamento bruto, e aqui eu peço permissão a poder errar, dependendo da data de corte, entre 18 e 19 bilhões de reais contra um caixa de 8 e 9 bilhões. O caixa permanece entre 8 e 9 bilhões e a dívida bruta cresceu principalmente nesse ano de 2022, ano esse que eu não tive, obviamente, nenhuma implicação direta, sob o ponto de vista de gestão, por conta de um terceiro trimestre muito atípico em relação ao primeiro e ao segundo, e um quarto trimestre que ainda não foi finalizado. O capital de giro, houve maior consumo de capital de giro, houve um investimento, num primeiro momento, importante na linha CAPEX, que poderá sinalizar algo em torno de 2,1 bilhões. Então, algumas contas grandes que acabaram consumindo, de alguma maneira, ou tendo um impacto importante na conta capital de giro da empresa. Então, ao chegar, entre outras coisas, tivemos interesse de entender algumas das contas importantes da empresa. Uma, obviamente, é a conta tributos. É uma empresa que, dada a sua volumetria de vendas e a complexidade, impostos, tanto para a loja quanto para a plataforma digital, é importante. A empresa demonstra uma qualidade muito boa da forma como interage e faz a gestão da sua conta de tributos. E a outra, obviamente, entender melhor como funcionava o que convencionalmente no mercado se chama risco sacado, alguns chamam de adiantamento a fornecedores, outros chamam de confirming. Cada banco, cada credor tem um nome específico, tentando dar a esse produto uma customização que na realidade não existe. O que é o risco sacado? Nada mais é do que a presença do banco na estrutura de financiamento da conta fornecedor da empresa. Isso existe em diversas empresas. Em empresas com margens mais estreitas, ele é particularmente importante porque pode induzir a dívida bancária que passa a ser caracterizada como conta fornecedora. Então, daí, numa combinação de diligência e também de experiência, eu percebo que boa parte dessa conta fornecedor das Americanas era essencialmente dívida bancária que, portanto, terá que ser recatalogada como tal. Obviamente, de novo, a ser chancelado pela auditoria externa, mas o meu entendimento sinaliza que deveria ser, dado a estrutura e o desenho. Quando surge o número 20 bilhões dentro do fato relevante, isso é uma estimativa de diversos lançamentos contábeis que surgiram ao longo dos últimos anos, e não são 3 nem 4, mas, de novo, como anteriormente dito, não sou capaz de precisar o número exato, que na realidade estão no balanço. Então a primeira grande conclusão é que nós não estamos falando
de um número que está fora do balanço. De novo, não tive capacidade de validar tudo isso, principalmente isso cabe ao auditor externo, mas dentro daquilo que eu pude observar com o CFO André Covre, esse número está dentro da estrutura atual do balanço. Só que ele não está registrado, apropriado ao longo dos últimos anos. Ou seja, quando eu olho a conta fornecedores, dependendo do corte do tempo, que pode, no caso do balanço da Americana, ser de 4 a 7 bilhões de reais, na realidade, se esse financiamento do risco sacado, que dependendo do trimestre, ele varia, porque ele está diretamente, esse financiamento está diretamente relacionado ao incremento de vendas. Você incrementa vendas, principalmente no digital, você precisa de comprar mais produtos. Então, para isso, você precisa de capital de giro para fazê-lo. Então, essas estruturas são muito sensíveis ao crescimento de vendas e, portanto, o montante varia dependendo do tempo que você defina como corte. Mas assumindo uma linha que chegamos a ver num determinado corte, 16 bilhões aproximadamente, esses 16 bilhões, se eles são, como estavam até agora, fornecedores, deveriam estar na conta fornecedores. Só que os 4 e 5 claramente não denotavam essa conta. E o que a gente percebe é que determinados lançamentos contábeis foram lançados contra esse número de 16 bilhões, a ponto de chegar a um número menor na conta fornecedora. E você pode perguntar, mas por que fizeram isso? Eu posso responder a gênesis, obviamente, da motivação. O que eu consigo entender é que, para qualquer empresa, é muito melhor ter uma conta fornecedor do que adicionar essa estrutura de financiamento na sua dívida bancária. Então, o rigor não pode, de nenhuma forma, ficar em segundo plano nesse sentido. Então, a primeira coisa é a dívida bancária e a outra é entendermos esses lançamentos estão, de alguma forma, colocados dentro da estrutura do balanço ou da conta de resultado da empresa, mas precisam ser recatalogados e, para isso, haverá um comitê independente, juntamente com a Price, que possivelmente vai pedir a republicação dos balanços nos últimos anos, onde você vai ter um impacto na conta de resultado, que eu não sou capaz, nesse momento, de precisar, eu sei que você quer saber, mas eu não sou capaz, ou impairments, como tecnicamente é chamado, ou seja, redutores, impactos redutores na estrutura de balanço, impactando claramente o patrimônio líquido da empresa. A empresa hoje, até onde nós vemos, né, tem uma dívida entre 30 e 35 bilhões bruta, um caixa de 8 a 9 bilhões e um patrimônio líquido em torno de 16 bilhões. Claramente o que denota é a necessidade de uma capitalização que os acionistas de referência, inclusive mencionado no fato relevante, permanecem comprometidos com o futuro da companhia. Muitos do mercado sugeriram que teria sido muito melhor já dar uma sinalização de capitalização. Eu acho que tudo isso aconteceu nos últimos 9 dias. É importante, obviamente, agora olhar e tentar definir claramente como vamos lidar com a devida segregação ou desconstrução desse número nas diversas contas patrimoniais da Americanas. Em suma, a empresa segue vendendo, ela é absolutamente viável, tem um nível de dívida incompatível para que possa prosseguir, portanto, a conversa da capitalização terá que ocorrer, e mais do que a conversa, claramente, vermos isso acontecer. Existiram perguntas, poxa, Sérgio, se você acredita na empresa, por que você decidiu, então, pedir demissão? Eu acho que o tamanho do que tem que ser feito não era necessariamente aquilo que eu queria num primeiro momento, né, de ir para Americanas e, a partir dela, enveredar para um projeto muito forte de crescimento, porque acredito muito no modelo híbrido da Americana, da loja física, juntamente com uma plataforma digital. E, obviamente, que os próximos trimestres vamos continuar vendendo, vamos continuar fazendo o que tem que ser feito, mas também acredito que muito tem que acontecer a partir de agora em relação à sua estrutura patrimonial, conforme eu falei anteriormente. O João Guerra, que é um veterano na empresa, com uma história grande em relação à tecnologia e, mais recentemente, recursos humanos, não estava atrelado diretamente à presidência executiva anterior, e terá, então, juntamente com o resto da equipe, da diretoria,
a incumbência de seguir tocando o dia a dia e eu, apesar de não ter a obrigação legal de fazê-lo, tanto eu quanto o André, nos sentimos bastante compromissados, né, de dar à empresa um caminho a partir de uma assessoria direta aos acionistas de referência, que o farei a partir de hoje, tentando buscar uma solução estruturada para a empresa. Peço paciência, no sentido de que claramente não temos todas as respostas. Hoje eu dei uma sinalização que não é guidance, porque, primeiro, não sou o CEO atual da empresa e muito menos fomos capazes ainda, com 2 semanas de operação, poder ter clareza em relação ao ano de 2023, mas afirmei na conferência do BTG que vemos uma reação muito positiva nas vendas das lojas, 100% lojas, acima de 17% nas primeiras 2 semanas. Ou seja, o poder e a capacidade da empresa de retomar crescimento de vendas está provado nos seus últimos 94 anos. Não acredito que seria diferente a partir de agora. Um dos grandes riscos, obviamente, é a interrupção dessa linha de financiamento a fornecedores providas hoje pelos bancos. Eu espero que os bancos tenham uma postura também aqui de equilíbrio e permitam, obviamente, a gestão atual e na minha capacidade de assessor aos acionistas, de encontrarmos um caminho que funcione e que funcione para todos, apesar do primeiro choque e, obviamente, do desagrado que cada um de vocês, de alguma forma, teve ao ler o fato relevante. Então, espero poder ser parte da solução, agradeço a paciência e continuaremos mantendo o mercado informado. Muito obrigado.